Quero lhe convidar, mesmo assentados, porém com reverência à palavra de Deus, a abrir o texto sagrado que está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, e o versículo é o de número 8. Segundo livro dos Reis de Israel, verso de número 8, 9, 10 e 11. Aleluia. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 8. Os que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu também um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, do qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Versículo 10. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto. Repita comigo, irmãos, um pequeno quarto. Junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, diga uma cama. E uma mesa, diga uma mesa. E uma cadeira, diga uma cadeira. E um candeeiro, diga um candeeiro. E há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia, que veio ali, e retirou-se para aquele quarto, e se deitou ali. Quem diz amém? Amém. Irmãos, esse texto, ele é preciosíssimo demais, pastor Roberto. E antes de falar sobre ele, eu preciso lhe dizer e tomar alguns minutos, para lhe formar algo acerca da palavra de Deus. Para aqueles que são amantes da leitura bíblica, existem alguns momentos que nós nos deparamos com alguns versículos bíblicos que somente parecem ser aleatórios, ou algo escrito por acaso. Mas eu quero informar que quando se trata de Bíblia, nada do que foi escrito foi por acaso. Tudo tem um propósito definido por Deus. Seja na Bíblia um ponto, pastor Cláudio, seja uma vírgula, seja um ponto e vírgula, seja um ponto de interrogação ou de exclamação, tudo tem um sentido e um propósito de Deus a se revelar na nossa vida. E este versículo de número 10, ele nos fala de uma forma muito profunda sobre 5 coisas dadas com o seu marido pela sunamita ao profeta Eliseu. 5 coisas que nós precisamos tomar posse ao iniciar este ano, que estão reveladas no versículo de número 10. Quando esta sunamita, ela de comum acordo, ela decide estender a mão ao profeta Eliseu, parece que há uma questão paradoxal no capítulo 4, porque do versículo 1 ao versículo 7, Eliseu é usado pela autoridade de Deus para multiplicar o azeite de uma viúva em uma crise. Mas do versículo 8 em diante, Eliseu se depara, pastor Eliel, com uma mulher rica. Ela era uma mulher bem-sucedida. A Bíblia não revela o seu nome, ela era sunamita porque ela era da cidade de Sunem. E esta mulher, observando Eliseu passando de um lado para o outro, ela detecta, pela orientação de Deus, creio assim, que ele era um santo homem de Deus.
e ela toma uma decisão de conceder ao profeta 5 coisas extraordinárias reveladas no versículo 10, que nós precisamos entender que Deus está decidido a entregar isso na nossa vida nesta noite. Quando ela entrega ao profeta Eliseu, com seu marido, um pequeno quarto que foi construído junto ao muro, a Bíblia, quando fala de quarto, ela está falando de intimidade, ela está falando de comunhão, e quando a Bíblia se revela acerca de quarto, não existe texto mais conotativo do que a expressão que Jesus usa no capítulo 6, no versículo 6 do Evangelho de Mateus. Jesus vira-se para os discípulos e diz: quando vocês forem orarem, não façam como os principais, que usa de vãs repetições, mas vocês entrem dentro do quarto, em algumas traduções aposento, fechem a porta, orem em secreto, o Pai vos ouvirá e vos recompensará. Quarto na Bíblia, irmãos, fala de intimidade com Deus, e fala de um momento que precisa muito ser preservado constantemente. Mas entendo que há uma série de expectativas para o início desse ano de 2016. Mas eu quero lhe dar uma notícia de Deus. No ano de 2015, a igreja falhou terrivelmente. Por quê, pastor Almir? Ela deu muito mais vazão, irmãos, à influência da mídia e das informações, em não acreditar na soberania e no poder de Deus para ouvir a oração dela na terra. Era tanta informação destrutiva, era tanta problemática que se surgiu, e o que tinha de crente que ficou atribulado por causa desta situação, não tem como se mensurar. Quando aquela mulher, ela concedeu ao profeta Eliseu, com seu marido, a oportunidade de ganhar um pequeno quarto junto do muro, ela compreendeu que Eliseu precisava, pastor Roberto, de um lugar para ter intimidade com Deus. E nós, irmãos, precisamos voltar ao quarto da oração, para que quando a luta se levantar, achar que vai prevalecer, no quarto da oração, Deus vai revelar os seus segredos à sua vida nesses últimos dias, e você vai prevalecer diante de qualquer dificuldade que virá, se você preservar o quarto da oração. Deus vai confundir Satanás, mas somente para aqueles que tomarem posse desse quarto da oração, irmãos, e ver vida disciplinada e constante de oração é uma das grandes dificuldades na trajetória cristã. Mas eu lhe digo que é um dos elementos mais poderosos da vida de um crente. É quando ele preserva a sua intimidade no quarto da oração com Deus. Tem muita gente que faz juras de amor para Deus, principalmente na virada de um ano. Eu vou ser melhor crente, eu vou louvar mais, eu vou evangelizar mais, eu vou orar mais, Senhor. Quando começa até bem, mas não consegue manter uma dinâmica, volta a estaca zero, não consegue se manter uma constância com Deus. Não existe, irmãos, não há possibilidade de termos êxito na vida ministerial, na vida como crente, se não mantermos uma vida de comunhão com Deus. Talvez você chegou aqui nesta noite de quarta-feira, vivendo já este princípio de dificuldades. Você já está se posicionando para ter uma vida espiritual mais impactante na presença de Deus. Começou até o ano orando,
mas você já está entendendo que o reino espiritual das trevas está se levantando para tentar impedir que você ore. Mas eu quero lhe informar que não existe outro meio e outro caminho para ser vitorioso na presença de Deus, a não ser manter uma vida de intimidade no quarto da oração. E eu quero lhe desafiar a vocês que estão aqui nesta noite. Quantos estão dispostos a fazer uma aliança com Deus e a começar este ano debaixo de muita oração? Levante a sua mão direita para o céu por um instante. Eu quero desafiar você agora, crente. Isto é muito sério do que eu estou dizendo. Faça uma aliança com Deus. Nós estamos 31 dias de oração. O povo no Parque Paulista e em outras demais igrejas estão na batalha. Levante a sua mão agora. Esta aliança vai ser entre você e Deus. E diga a Deus: eu recebo esta palavra. E a partir de hoje, nada vai impedir que eu volte ao quarto da oração. Abra a sua boca e dê um glória a Deus aí. Diga comigo: quarto. A segunda coisa que a sunamita deu ao profeta foi uma cama. Pastor, o que a Bíblia revela sobre cama? A cama, irmãos, na Bíblia simboliza descanso. E o que isto significa? Deus estava dizendo que daria ao profeta Eliseu descanso espiritual diante dos seus inimigos. E é o que nós estamos precisando, pastor Eliel, receber de Deus nesses últimos dias. Uma cama para descansar. Eu não estou falando de você botar uma cama debaixo de um coqueiro, diante de um bom vento ou uma boa rede, não. Eu estou falando de ter consciência, de viver de uma forma bem especial, de levar ao pé da letra o que Davi escreveu no Salmo 23, lá no versículo de número 2, você já leu essa expressão várias vezes, mas não custa ler. Olha o Salmo 23, do versículo 2, diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus nos dá, irmãos, descanso. Você não vai viver a vida toda na batalha. Haverá um momento que Deus lhe dará descanso, uma cama espiritual. Porque o que temos visto, irmãos, é de muitos crentes agitados. E quando inicia um ano, a gente até pensa, pastor Roberto, alguma coisa vai mudar. Tomara que mude. Mas pelo andar da carruagem, talvez a proporção que recebe a palavra de Deus e coloca em prática, não é aquilo que a gente deseja. Mas nós temos visto muita gente agitada, muito crente tribulado, à torta e à direita, desesperado, sem saber o que fazer, vivendo um momento de total insegurança, quando tem um Deus poderoso ao seu lado. Sem contar aqueles que têm medo de tudo. Ainda tem entre nós crentes, quando ouve alguém dizer que alguém está fazendo macumba para ele, o cabelo arrepia. Alguém fica desesperado quando alguém diz: jogou uma maldição contra você. Ei, crente, Números 23 diz que contra Jacó não vale encantamento, nem contra Israel adivinhação. Descansa em Deus, recebe esta cama no momento das batalhas, porque Deus te dará um descanso em algum momento, e você glorificará o nome dEle. Eu vou liberar para você 3 profecias nesta noite de olhos abertos. Pastor, Salmo 91, verso 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Segunda profecia, Salmo 46, verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Terceira profecia, Salmo 4, verso 8: em paz me deitarei e dormirei, porque sou o Senhor.
me faz repousar em segurança. Quem tem paz para descansar em Deus, levante a sua mão, porque o Senhor está aqui. Ele tem descanso para você, crente. Depois que Ele lhe entrega uma cama, Ele tem para você nesta noite uma mesa. Repita comigo, uma mesa. Pastor, que negócio é esse? Mesa na Bíblia fala de um momento de honra, não só de consagração, mas de um momento de honra diante dos nossos inimigos. Depois do quarto, depois da cama, pastor Paulo, Deus tem uma mesa para a nossa vida. Eu me atrevo, debaixo da autoridade da palavra de Deus, a te dizer, crente, que você não vai morrer antes que se cumpra o Salmo 23 e o versículo 5 na sua vida. O que levou, ainda que não esteja no título do Salmo 23, o que levou Davi a escrever este salmo, segundo os historiadores, foi a grande experiência que ele teve com a perseguição de Saul para o matá-lo. Depois que ele, no versículo 4, passa pelo vale da sombra e da morte, ele canta a vitória no versículo 5 e diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Existia, irmãos, uma prática na cultura oriental. Era costume ungir os convidados para um banquete com óleo aromático. Quando a nata e a elite se reuniu para receber Davi como rei, por ordem de Deus, é bem verdade que Saul já não vivia mais entre eles, mas ali com certeza devia existir alguém que fazia parte da corja de Saul, que viram com seus próprios olhos Davi recebê-lo, o óleo aromático da honra, e se assentar na mesa. Nós não somos adeptos dessa história, irmãos, de muitos hinos que têm sido cantados nesses últimos dias. Mata o nosso inimigo. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou a amar os nossos inimigos, Rosa, mas uma das coisas que entendo, pela ciência revelada de Deus, por que Jesus mandou tanto amar os nossos inimigos? É porque eles têm que viver, pastor Eliel. Aqueles que nos machucam, nos maltratam, eles não podem morrer. Eles precisam ver nós sentarmos na mesa da honra. Ai, pastor, eu não gosto daquela macumbeira. Ela não vai morrer, sinto muito. Ela vai ter que se converter e ela vai ter que ver a honra de Deus na tua vida. Levante a sua mão e receba isso nesta noite, porque Deus tem uma mesa para você sentar. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Repita comigo: um quarto, uma cama, uma mesa e uma cadeira. Aleluia. Glória a Deus. Você está recebendo isso aí, crente? Deus vai nos entregar isso no primeiro mês desse ano. Eu já recebi, porque estou pregando para mim primeiro. Pastor Almir, que mistério é este da cadeira? A cadeira, irmãos, fala da posição elevada que Deus nos coloca. Fala da abrangência e da continuidade da honra de Deus. Quando se olha de forma bem minuciosa o surgimento da história do profeta Eliseu, é bem verdade que ele trabalha com Elias, mas quando ele surge no cenário profético, ele surge do anonimato. Mas a cadeira dada pela sunamita, pastor Roberto, já simbolizava a posição que Deus o colocaria na terra. Ainda que Satanás intentasse destruir
impedir, não conseguiria. Porque, pastor Almir, já havia um decreto do céu acerca da exaltação do ministério do profeta Eliseu. A cadeira, irmãos, revelava que Deus colocaria o nome de Eliseu nos anais da história. Assim somos nós. Já existe um decreto da parte de Deus para a sua vida, crente. Você sabia disso? Mas Satanás vai usar muitas armas para tentar impedir. E dessas armas aqui ele muito tem usado nesses últimos dias, é a arma da humilhação. Talvez você tenha chegado aqui, ou no final do ano passado, debaixo de muita humilhação e desprezo por parte de alguém. Mas não acredito que Deus nos criou por acaso, porque nós não acreditamos na obra do acaso, nem na teoria da evolução de Darwin. Nós cremos no criacionismo. Deus nos criou com um propósito. E acredito que ninguém que está aqui em sã consciência tem um pensamento de passar por esta terra sem deixar um legado, sem deixar